presidente Márcio Miranda, o lançamento desse movimento pró-logística hoje, eu acho que dá uma nova dimensão àquilo que nós precisamos tanto, né? Nós sabemos dessa hidrovia toda que temos, sabemos de todos os recursos, às vezes as coisas não funcionam como a gente espera, mas agora eu acho que esse é um propulsor. O movimento deve ser um propulsor para que isso cresça, não é? Isso mesmo, o Pará é um estado continental, grandes rios, grandes florestas e com uma vocação enorme para esse potencial que é o grande comércio mundial. Este movimento ele congrega empresários e empresas de vários setores e que vem ao encontro do que pensa o legislativo estadual no que concerne às grandes políticas públicas no movimento de logística. Tem todo o apoio do Parlamento do Pará, nós estamos com coincidência de temas, o que eles debatem aqui é o que nós debatemos no Parlamento. Isso vai ajudar a criar um grande movimento de união. Hoje é lançado o movimento pró-logística. Eu gostei do que eu escutei, porque, Eduardo, vocês falam exatamente aquilo que a gente sente, que todo mundo fala, mas parece que ninguém se organiza para tentar fazer com que ande. Essa é a ideia, né? É fazer com que aquilo que a gente debate há tanto tempo possa sair do papel, possa ter um movimento que impulsione, que seja um farol nessa questão, né? Exatamente. A iniciativa de formar o movimento pró-logística foi justamente essa. Não é ensinar nada a ninguém, não é fazer ações independentes. É uma grande união de todos os setores, uma união para a formação de um grupo multissetorial, dentro de um contexto, dentro de umas metas que a gente tem e os objetivos comuns. É saber que quase todos sabemos o que a gente precisa. O que falta é implementar ações para que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que nós temos de nós mesmos, que temos da nossa logística, de tudo que nós temos aqui, o potencial nosso, comece a se transformar em uma realidade. E essa realidade já está presente. Presente não só pelas dificuldades que existem na logística nacional, como até a logística internacional, e as facilidades e os potenciais que o Pará traz. Uma grande oportunidade para investimentos da iniciativa privada, com apoio do setor público, que tem que estar na retaguarda para dar acesso a esses investimentos de iniciativa privada, que levará, não tenho dúvida nenhuma, ao Pará uma posição privilegiada no contexto nacional e diria até internacional, na logística de bens e capitais trocados entre nações, países e entre os nossos estados. Olha, poucas pessoas entendem tanto de logística, do setor portuário, na Amazônia, como o Kleber. Isso é uma voz corrente. Quando a gente conversa com as pessoas, antes de eu conhecer ele, é o que eu escutava, depois de conhecer, a gente sabe disso, é secretário hoje aqui do Estado. Eu fiquei contente com o que escutei, com a criação do movimento, com os propósitos, acho que vão ser uma mola propulsora. Você vê assim? Absolutamente. Eu quero começar dizendo que é verdade. Na verdade, a modéstia não faz parte do rol dos meus defeitos. Tudo que você falou sobre mim é a pura verdade. Mas é absolutamente por obstinação e por determinação. São 31 anos de experiência que certamente podem, de alguma forma, me dar um pouco de substância, um pouco de conteúdo. Mas esse movimento me deixa muito preocupado e muito triste. Porque eu queria ter sido eu o mentor desse movimento. Não fui eu, infelizmente. Está vendo como eu não sei tudo, né? Então, sim. É importantíssimo, fiz questão de frisar e parabenizar a necessidade do Estado do Pará protagonizar as ações em prol do seu desenvolvimento. Nós não podemos ser meros espectadores, muito menos sermos simples coadjuvantes. Nós temos que protagonizar o nosso desenvolvimento. Não são os nossos colegas do Brasil, com todo o conhecimento, toda a densidade intelectual, que sabem as nossas necessidades. Claro, o Estado do Pará está pronto para servir mais uma vez ao Brasil. E que vão olhar para nós também, né? A gente que tem que olhar aqui para o nosso quintal. Mas é certo, também, né? Exatamente, mas claro, que bom que o Pará serve ao Brasil.
mas o Pará gostaria de também ser vice do Brasil. Então, quando você tem um movimento pró-logística que tende a discutir 3 dos 6 corredores estratégicos que o próprio Ministério dos Transportes definiu, ou seja, metade das saídas logísticas do Brasil passam pelo Pará, nós não podemos, como já fomos no passado, sermos espectadores ou coadjuvantes. Nós temos que protagonizar. Movimento pró-logística do Pará. Eu escutei vocês falando, na verdade você estava falando, escutei depois o presidente falando, gostei muito do que escutei. Estava comentando aqui com eles e com meus entrevistados que a impressão que me passa é que tudo que foi dito aí a gente escuta há muito tempo, mas o que faltava era juntar as pessoas que pudessem pegar isso que a gente escuta há muito tempo a respeito de logística no Pará e falar, olha, vamos botar para frente. O movimento pró-logística Pará ele visa ser um agente de integração entre essas entidades importantes, estratégicas, junto com o poder público, junto com o setor legislativo, com o setor executivo, para que nós possamos, em conjunto, apresentar não somente as pautas, que é o que você acabou de colocar, mas de estabelecer um planejamento, um plano de ação e encontrar o caminho para que a gente possa viabilizar esses projetos. Muito complicado juntar todo esse pessoal? Não, Marcelo, olha, eu vou falar uma coisa para ti. Eu tenho a impressão que o que é mais fantástico nisso tudo é a diversidade. A diversidade de ideias, porque nós conseguimos... eu acho que foi muito talentoso dessa equipe, porque isso não é só do presidente Eduardo, que está nos balizando, por ser uma pessoa realmente com muita capacidade empresarial, né, empreendedora, e ele está nos liderando, é verdade, mas tem uma equipe muito fomentada, né? E a gente conseguiu trazer todas, se você vê lá as entidades que estão apoiando, é um negócio assim consistente, com muita musculatura. E isso que eu falei, parece que aí a gente consegue ter aí um início da questão, não só da discussão logística, mas a impressão que me dá é que agora parece que isso vai, vamos dizer assim, sair do papel. Pra você ter uma ideia, Marcelo, é importante colocar isso para a sociedade, que o seu programa vai aparecer para a sociedade, é colocar que a diversidade que nós temos na base. Então, todas as instituições convidadas a participar terão dois conselheiros, 2 assentos como conselheiro. E nenhum deles não existirá conselheiro titular e conselheiro suplente. Os 2 conselheiros terão voto. Os 2 conselheiros terão voto. Então, a ACP terá 2 votos, o Sindopar terá 2 votos, o Simineral terá 2 votos. Então, você imagina essa diversidade chegando a uma conclusão, o fortalecimento dessa conclusão. Então, se nós chegarmos amanhã ou depois para um secretário ou para o próprio governador, que tenho certeza que vai nos receber, chegar lá com uma decisão do conselho fortalecido por toda essa gente, não é possível que ele não vá ver isso como uma coisa consistente. Entendeu? Isso até passa a questão estadual, isso vai para a questão federal também? Sem dúvida, assim, não, Adalberto Torcaschi, eu queria até anunciar isso, é importante colocar que Adalberto Torcaschi viria, já estava com a passagem comprada e ele foi chamado pelo governo, pelo presidente Temer para uma atividade, para uma tarefa importante, e aí ele teve que desviar para vir aqui, mas ele já estava com a passagem comprada, ele estava em Fortaleza e viria para cá e iria a madrugada de hoje para amanhã para Brasília. Ele não pôde vir em função desse chamado do presidente Temer. Programa bacana, um oferecimento.